Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. Dia bless. Meus irmãos, muito bom dia. Graças e paz a todos. Prazer renovado desfrutarmos da oportunidade de estarmos juntos. Olha quem está aí, diretamente lá de longe. Como é que é lá, de longe hoje? Amapá. Que bom, né? Que bom. Nós nos encontramos ano passado, João Pessoa? Ano passado, né? João Pessoa. Que bom que você está aqui. Sensacional. Muito bom. Hoje é um dia de alegria. Já ia começar assim, fiquei mais feliz ainda. 2 de nós se tornaram mais idosos na semana que passou, entendeu? Mais idoso. Já ensinei, entendeu? Quem já pegou já está vivendo bem mais leve, porque envelhecer é só para objeto, entendeu? Nós ficamos idosos. Então, Eric e depois o Anderson. Eric é da área da tecnologia, do TI. Tecnologia é uma grande facilitadora de processos. Ontem mesmo eu fui lá no Rio rapidinho, falei, voltei, bate e volta completo. E num dado momento assim eu elevei meus olhos para os montes, entendeu? E de longe deu para ver alguns picos lá da cidade de Petrópolis. E aí eu me lembrei da nossa irmã que está lá e está caminhando conosco, e eu falei assim, olha quanta distância pode ser vencida, por exemplo, pelo milagre da tecnologia, entendeu? A gente conversa de modo muito fácil e a gente já poderia ter feito isso há muito mais tempo, entendeu? Muito mais tempo. A pandemia, um dos legados positivos foi exatamente esse, entendeu? Que a gente começou a lançar mão com maior intensidade do aparato tecnológico, entendeu? Isso pouparia muito dispêndio de energia e de recurso. Tem muita coisa que você pode fazer online, entendeu? Muita reunião que você não precisa estar lá de modo presencial, você pode resolver de modo online, fácil, mas os caras continuam insistindo em despender tanto energia quanto recurso. Deixa o presencial, porque nesse caso há algumas coisas que não tem como ser vencida, por exemplo, de modo online. Então deixa o presencial para que aquilo que de fato precisa ser presencial. Então, muito bom, graças a Deus, entendeu? Que a gente tem oportunidade de estar sobre a terra e sob o sol a ponto de ficarmos idosos. Ontem eu fui conversar com um grupo de adolescentes, entendeu? Fui participar de um congresso e num dado momento eu falei isso a eles. Eu, em relação a eles, tenho muito mais passado do que futuro, entendeu? Se tudo correr bem, eu estou entrando nos meus 30 anos finais de existência. Já estou me preparando para isso, entendeu? Então, eu tenho muito mais passado do que futuro, porque em relação a eles eu sou mais idoso, tenho mais idade. E com essa idade também acumulei algumas experiências, entendeu? O que não significa que eu seja sábio, porque sabedoria não tem nada a ver com idade. Bom é quando você também é idoso e sai, fica um negócio lindo, entendeu? Porque tem idoso que não é, né? Entendeu? Mas muito bom, que bom que estamos todos aqui. A gente está numa conversa longa, boa, produtiva. A gente tem aprendido o máximo possível acerca daquilo que é imprescindível para a vida de uma comunidade. E no capítulo anterior, nós discernimos o que é de fato um ser humano feliz. E hoje eu quero permanecer nessa linha. E a pergunta que eu tenho no coração para a gente responder a partir do Evangelho é: o que é um ser humano salvo? Quais são, assim, as suas características? O que o distingue? Então, nesse sentido, eu quero chamá-los para 2 textos. Evangelho segundo Lucas, que é aquele texto que a gente está lendo, por exemplo, no nosso lecionário. Se você quer ter uma experiência comunitária de leitura bíblica, participe do lecionário, que faz muito bem à saúde.
entendeu? Muito bem mesmo. Então, em Lucas, você pode abrir para o capítulo 19, Lucas, capítulo 19. Médico amado, historiador, estava falando sobre o Eric, que é do TI, e o nosso irmão Anderson é da área da história, juntamente com nosso brother Elvis. E um dos papéis de um historiador é fazer lembrar aquilo que as pessoas insistem em se esquecer, entendeu? Ontem, por exemplo, lá no Congresso, eu precisei fazer lembrar as pessoas algumas coisas que aqui no Brasil a gente às vezes esquece, entendeu? Então, esse é o papel dos nossos irmãos historiadores, e é uma área que eu gosto muito, 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 muito. Então, Lucas capítulo 19, nós vamos ler 2 versos, o 9 e o 10. E na sequência, eu vou chamar vocês a Efésios. Em Efésios, a gente vai ler o capítulo 2, os versos 8, 9 e 10. Então, começando por Lucas, capítulo 19, é um episódio de um encontro entre Jesus e o Zaqueu. Então, desse encontro, eu separei os versos 9 e 10, que nos dizem assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a leitura de Lucas, capítulo 19, versos 9 e 10. Agora sim, Efésios, segundo escreveu Paulo, Efésios, no capítulo 2. Eu leio com vocês esses versos caríssimos para nós, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Senhor, muitíssimo obrigado por essa hora, por essa manhã, por essa nova oportunidade que o Senhor nos concede. Nós tivemos o privilégio, o prazer, a liberdade de ler o texto sagrado e agora nós queremos suplicar que o Teu Santo Espírito possa efetivar a Tua palavra em nós. Nosso único interesse nessa manhã, nessa reunião, é celebrar o Teu nome e continuar ouvindo a Tua voz. Para tanto, a conexão que o Senhor pode estabelecer para nós, ela é imprescindível, é importantíssima, e é o que nós pedimos, que nada e nem ninguém venha nos demover da nossa atenção. Continua falando forte ao nosso coração, para o máximo louvor do Teu nome, nosso benefício, e de todos aqueles que, uma vez que se encontrem conosco ao longo da existência, também os sejam beneficiados. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Pergunta é exatamente essa. O que significa ser salvo? Você observou que os 2 textos falavam, que eu elenquei, falavam exatamente acerca de salvação. Na casa de Zaqueu, Jesus, observando o que aconteceu, disse que naquele dia veio salvação àquela casa, pois também Zaqueu era filho de Abraão. Entendeu? Então Jesus percebeu alguma coisa que fez com que ele dissesse o que dissesse, porque você sabe que se tem uma pessoa que não joga palavras ao vento, é Jesus de Nazaré. Ontem mesmo eu disse, vou só relembrá-los também, com Jesus você pode falar o que você quiser. Fica à vontade, irmãos, pode falar o que você quiser, mas depois disso, você precisa firmar o corpo, entendeu? Se aprumar, cingir os lombos que você vai ouvir. Fala o que você quiser, fica à vontade. Mas Jesus de Nazaré não tem nenhuma dificuldade em mandar real sobre você na sua cara, olhando dentro dos seus olhos. Não tem essa dificuldade. Eu tenho, entendeu? Eu tenho. Quantas vezes vocês acham que eu ouço coisas assim o dia inteiro que eu falo assim, não é possível, cara, entendeu? Mas aí eu pondero, assim, isso em fração de segundos. Fração de segundos, eu pondero, penso todas as possibilidades de resposta. Às vezes não consigo chegar em nenhuma que seja plausível, nenhuma que me rebaixe, entendeu? Que tem coisa assim que se você responder, tipo assim, você fica como o cara que falou a besteira. Ó, desceu. E se você não responder, o cara acha que ele é sábio, que ele está sabendo alguma coisa. Então, resumindo, não tem saída, entendeu? Conversar com um imbecil é isso que dá. E de vez em quando, assim, entendeu? Graças a Deus é raro, eu me encontro com alguns, entendeu? De vez em quando, eu falo assim, mas não é possível, cara. Aí eu pondero, acho melhor não responder. Mantenho o meu direito ao silêncio, entendeu? Eu posso fazer isso, domínio próprio, eu fico tranquilo, entendeu? Porque se eu responder, eu posso macular a resposta com o meu pecado e Jesus vai ser insultado, entendeu? Então não posso fazer isso. Agora, Jesus, não.
Jesus não tem pecado, porque eu posso macular a resposta com o meu pecado. Ele não. Então, falou qualquer coisa, ele sabe. Você acha que ele vai te deixar passar? Não vai. Então, na casa de Zaqueu aconteceu isso, entendeu? Jesus não disse absolutamente nada depois de ter dito: desce daí depressa, que hoje me convém ficar em sua casa. Só foi isso. O cara chegou lá, Jesus consegue fazer algo que eu estou procurando praticar: ficar tranquilo quando não há nada para ser dito e nem feito. Ele consegue. Tem gente que não consegue. Você já viu? Não tem nada para fazer. Eu falei, então não faça nada. Entendeu? Ele consegue. Aí ele ficou quieto assim, ó. E eu não sei se você já percebeu, mas tem ambiente que está rolando um corre-corre para lá e para cá. E corre para lá e corre para cá. Imagina Jesus na sua casa. Você comendo, não, tem que dar um melhor, uma correria. E Jesus está assim, ó. Só que imagina que Zaqueu está próximo do outro lado, e aí o olhar de Jesus caiu no olhar de Zaqueu, aí o negócio começou a esquentar, cara. Porque quando o olhar de Jesus cai dentro do seu, lá no fundo ele está falando assim: eu sei qual é. Você nunca fica quieto, porque se você olhar para mim, você também vai saber qual é a sua, mas só que você finge de bobo. Só que como Jesus ficou quieto, quando o olhar dele caiu lá dentro, é como se ele dissesse: Zaqueu, você acha que eu não sei o que você está escondendo? É claro que eu sei. Aí diz o texto sagrado que entre o verso 7 e o verso 8 está escrito assim uma palavra: entre mentes. Aconteceu alguma coisa naquele instante que o Zaqueu não aguentou. Ele falou assim: é muito amor para mim, eu não aguento não. O cara levantou e falou: a parada é o seguinte, eu resolvo fazer assim, ó. Eu vou abrir mão das coisas aí que eu passei os 5 dedos, entendeu? Eu vou abrir mão, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, vou restituir. Mano, você acha que um camarada vai falar um negócio desse na presença de Jesus, falando mentira, e Jesus vai deixar barato? Você acha mesmo? Claro que não, rapaz. O cara estava sendo honesto, entendeu? Aí Jesus falou: hoje veio salvação a essa casa. Pegou a visão? Porque enquanto a galera ficar achando que salvação é para quando morrer pro céu, ih, meu irmão, entendeu? Olha o que Jesus falou: hoje veio salvação nessa casa. Por quê? Olha a atitude do camarada. Tá percebendo? Então, quando a gente se dá conta disso, você começa a perceber as implicações e a profundidade do que é ser salvo. Então, a pergunta permanece: o que significa ser salvo? A questão aqui é o seguinte: alguém que foi salvo, ele foi e está sendo salvo. Em que sentido? Porque ele pode, por exemplo, ir ainda muito mais longe. Isso aqui nos coloca diante de uma questão. Qual? O que é uma pessoa salva? Um ser humano salvo é alguém que, por exemplo, se tornou semelhante a Jesus. Por exemplo, a gente vai percorrer alguns textos, então se você quiser me acompanhar, vem comigo, Romanos, capítulo 8, texto clássico, mas nem sempre bem compreendido. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28. Eu leio até o verso 31. Olha que texto magnífico. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, ou seja, o filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda termina com a pergunta retórica. É um texto magnífico. A primeira parte, às vezes, você até ouve ser citado. Mas quando o negócio vai começar a ficar bom, esquentar, os irmãos param. Porque diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Uma outra versão, não tão boa quanto essa, é: todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Aí quando vai vir o quente, os caras param. Tem que falar o resto. Daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aí a pergunta se estabelece: e qual é o propósito de Deus na nossa vocação, no nosso chamamento? É isso que as pessoas não sabem. E por não saber, o cara acha que ser salvo é para quando morrer e ir para o céu. Por isso que isso estraga a vida de criança, isso estraga a vida de adolescente, isso estraga a vida da juventude. Por quê? Porque nenhum desses caras, a presunção não deixa que eles pensem que eles vão morrer a qualquer momento. Não, isso aí é para a galera mais idosa. Pegou a visão? Aí se for assim para avô, para avó, que já está quase virando o cabo da boa esperança, faz sentido
aceitar Jesus para quando morrer para o céu. Afinal de contas, já está com o pezinho já na cova. Pegou? Tá, mas não é nada disso que o texto está dizendo. Há um chamamento na nossa salvação. Qual é o propósito? A gente precisa saber o que é propósito. Propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe. Então, há um propósito de Deus na nossa vocação. Qual é o propósito? Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, desde a eternidade, nós já somos conhecidos pela Trindade, também os predestinou, olha isso, para serem conformes à imagem de seu Filho. Pausa por um tempo. Interessante que a nossa predestinação é para ser. Por isso que o nosso chamado é para ser. Ser o quê? Ser como Jesus de Nazaré. Esse é o segredo, é o que está escrito no texto. Para serem conforme a imagem de seu Filho, olha a finalidade, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando você lê isso aqui, você fala, peraí. Mas até então aprendi com o João que Jesus é o unigênito do Pai, afinal isso está escrito lá em João 3,16. Mas o Paulo aqui diz que ele é o primogênito. Houve alguma discrepância, alguma discordância? Não. O que está sendo dito aqui é que o Pai, primeira pessoa da Trindade, chamou a nós para a salvação porque ele quer ter muitos filhos e filhas. No entanto, ele quer que esses filhos e filhas sejam parecidíssimos com o filho dele, Jesus de Nazaré. Por isso que ele mudou de status. De unigênito, agora ele passou a ser primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Deus quer ter muitos filhos e filhas, mas quer que cada um deles seja conforme Jesus de Nazaré. A gente já tem um modelo estabelecido. Então, a nossa salvação é exatamente para que a gente seja semelhante a Jesus. Olha que coisa interessante. E o texto segue. E aos que predestinou, ou seja, para serem como Jesus, ele chamou. Então, ele fez isso na eternidade, ele já predestinou a rapaziada que vai se entregar a ele para ser como Jesus. Legal. Aí, no tempo e no espaço, ele chamou aqueles que ele predestinou. E a esses que ele chamou, ele também justificou. Ou seja, é como se Deus olhasse para mim e para você e só visse a justiça de Cristo Jesus sobre nós. Pegou a visão? Aquela pecaminosidade que era natural para nós, Deus já não vê, porque a gente está coberto com o Filho dele, coberto pelo sangue. E aí tem mais. E aos que justificou, também glorificou. Você percebeu o processo da salvação de eternidade a eternidade? Começou na eternidade com Deus nos predestinando para que no tempo e no espaço, uma vez que ele nos salvasse, nós a cada dia fôssemos mais parecidos com Jesus de Nazaré, de arrependimento em arrependimento. E ele foi fazendo o processo todinho, entendeu? Aí ele justificou essa rapaziada que se entregou para ele. Depois disso, ele glorificou essa galera. Então, de eternidade a eternidade. É um negócio sensacional. Isso aqui para nós nos dá segurança, por exemplo, da salvação. Por isso que a gente não consegue viver de qualquer jeito, porque a gente sabe de fato o que está acontecendo. Aí o Paulo arremata dizendo, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta já está dada, ninguém. Isso aqui é uma pergunta retórica. Então, uma pessoa semelhante a Jesus, ela de fato reproduz o caráter de Jesus. E qual é o caráter de Jesus, senão de fato amor? Então, alguém que é salvo e é assemelhado a Jesus de Nazaré, ele ama o Pai, ele ama a si mesmo e ele ama o semelhante, ele ama o próximo. Para essa pessoa, não existe mais o outro, entendeu? Outro é um tipo de pensamento de categoria grega. Outro é alguém essencialmente diferente de mim. Eu não conheço ninguém no planeta que seja essencialmente diferente de mim, exceto Deus. Deus é, de fato, essencialmente diferente de todos nós. Por isso ele é o totalmente outro, já dizia o Calbar, entendeu? Agora, nós não. Nós somos semelhantes. Nós não somos iguais, somos semelhantes e somos próximos. Semelhantes só em relação à lei, entendeu? Porque semelhante é só o ser a ele mesmo. Mas, que interessante. Então, alguém que tem o caráter de Cristo, ele ama o Pai, ama a si mesmo e ama o semelhante. Aliás, quem é salvo é a única pessoa no planeta que se importa. Guarde isso. Todo salvo se importa. Por exemplo, às vezes eu já participei de reunião assim, né? O cara se empolga lá na frente, né, cara? Aí tem que usar as técnicas lá dele, aí o cara fala assim, agora não se importe com aquele que está ao seu lado. Eu falei, agora o inferno chegou.
Entendeu? Tá doido? Isso aí eu já sei fazer de natureza. Eu já nasci sabendo. Eu não preciso que você me diga para não me importar com quem está ao meu lado. Eu já sou assim de natureza. De natureza eu já sou um ególatra. De natureza eu já sou umbigocentrado. Eu só penso em mim. Entendeu? É estilo jazz. É me, myself and I. Entendeu? Eu comigo mesmo e eu. Primeiro lugar, eu. Segundo, eu. Terceiro, bota meu nome aí também. Ó, isso é de natureza. Agora, quando nós participamos de uma reunião dos salvos, aí é diferente. Aí eu estou nessa reunião exatamente para me importar com você. Porque eu fui colocado nesse time. Eu sou do time daqueles que se importam. Porque eu aprendi, estou aprendendo a amar a Deus, amar a mim e estender esse amor a você também. Então, por isso que eu vim. Entendeu? Eu não vim buscar a minha bênção. Não, isso aí já foi. Entendeu? Eu vim para ser bênção. Seja o que você precisar, pode contar comigo que eu estou aí. Não tenho tudo, mas uma parte do que você precisa, você pode contar comigo que eu estou aqui e vou te dar esse suporte. Então, todo salvo, na verdade, ele se importa. E como é que a gente se importa? Exatamente conjugando o mesmo verbo que Jesus conjugou quando esteve aqui no seu ministério terreno entre nós. Ou seja, amando. E nós amamos do jeito que Jesus amou. Tem esse paradigma também, não é de qualquer jeito, entendeu? É do jeito que ele amou. Então, por exemplo, há uma canção antiga que falava exatamente isso. O amor eu só conheci em canções que falavam de ilusão, entendeu? Agora, quando você é salvo, aí sim, de fato, você vai começar a discernir o que é o amor. E a gente sabe que o amor, por exemplo, está basicamente definido em 1 Coríntios capítulo 3, ou perdão, capítulo 13, e em Gálatas 5, 22. Por exemplo, Gálatas 5, 22, o verso 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso aqui é um retrato do caráter de Cristo, entendeu? E é interessante que, se nós fôssemos observar esse texto aqui, a melhor maneira de grafá-lo, você observa que está escrito assim: mas o fruto do Espírito é, aí tem os dois pontos. Mas o correto seria mover esses dois pontos para depois de amor, entendeu? Mas o fruto do Espírito é amor, aí sim dois pontos. Aí você pergunta, por quê? Porque tudo deriva do amor, sem amor nada flui. Pegou? Então a melhor maneira de grafar esse texto seria mover esses dois pontos exatamente para depois de amor, porque todas as virtudes, na verdade, são componentes do amor. Então, o que é uma pessoa salva? Uma pessoa salva é alguém que é exemplo de Jesus, tem os seus dons, talentos, habilidades, faculdades plenamente desenvolvidas, fazendo tudo o que pode, cumprindo cabalmente o seu insubstituível papel na vida. Fazendo tudo o que pode, porque cada um de nós que é salvo tem um lugar para ocupar na história. Isso é tão magnífico que, por exemplo, aquela ansiedade da competição some do nosso coração. Não existe mais isso. Por quê? Porque quando você não é salvo, aí você está na máquina de moer gente, entendeu? Aí é só competição, porque alguém pode pegar o seu lugar. Os caras vão ficar falando isso aí na sua cabeça o dia inteiro. Aí você fica como? Qualquer coisa, você fala, não, cara ali, ó, ele tá querendo pegar meu lugar. Ó, você nem dorme. Agora, quando você é do time da salvação, aí você sabe que você tem o seu lugar. E o seu lugar, como se dizia antigamente, ninguém tasca. Porque quem vai ser você melhor do que você no seu lugar? Impossível, né? Então você é um ser singular, irrepetível, ímpar, insubstituível. Só tem você. Pode ter até outra pessoa que tem o mesmo nome, mas não tem a mesma coleção de dons, talentos e habilidades que só você tem. Então, em relação à competição, você sossegou, irmão. Agora você é de outro time. Pergunta é: que time eu sou, Michelin, agora que eu sou da salvação? Você é do time da cooperação. Competição acabou. Porque qual é o princípio e qual é a lógica da competição? O que há não é suficiente para nós. Sinto muito, mas se alguém tem que chorar, que seja você e não eu. Pegou a visão? Esse é o ponto. Agora, isso é competição. Cooperação é exatamente o contrário. Em mim você vai ter tudo o que é necessário para que você possa florescer. Conte comigo, vou lhe dar suporte. O pacto está estabelecido. Só vou lhe deixar quando tudo que Deus disse a seu respeito se concretizar.
Enquanto isso, conte comigo. Viu como é que é sensacional? É outra maneira de viver. Então, o camarada que é salvo, todos os seus dons, todos os seus talentos, suas habilidades estão plenamente bem utilizadas. Ele faz tudo o que pode, sobretudo tudo o que deve, para cumprir o seu papel, que é intransferível na história. E aí você fala assim, como é que a pessoa pode fazer isso? Para que isso possa se efetivar, ganhar historicidade, as pessoas precisam, por exemplo, superar duas coisas, pelo menos: seus traumas e as suas fraquezas. Porque enquanto você for dominado por aquilo que te machucou, te feriu, e pelas suas limitações, pelas suas fraquezas, nunca você consegue viver no ápice da sua possibilidade. Entendeu? Não tem como. Isso sempre vai te puxar para trás. Entendeu? Então, como é que a gente faz isso aqui? Como é que isso se efetiva e qual é o modo? Pelo pleno domínio da natureza divina em si. Ou seja, a nova natureza está inoculada em nós. Só que essa nova natureza agora precisa encontrar espaço, entendeu? Para devorar a nossa antiga natureza. Então, todos os sinais de morte que ainda restam em nós, todos os dias precisam ser tragados pela nova natureza. Então, tudo isso aí que é trauma, tudo isso aí que é fraqueza, se você abrir o espaço para o Espírito Santo, entendeu? Todo dia ele vai tragando. E à medida em que ele vai tragando, a nova natureza, evidentemente, vai se plenificando. E se ela vai se plenificando, todos os seus dons, talentos e habilidades também vão se manifestando cada vez com mais intensidade. Por exemplo, não sei aqui no auditório quem é tão tímido como eu, entendeu? Mas, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu percebi quando a minha timidez começou a ser enfrentada e vencida foi quando eu falei em público. Quando eu ouvi a minha voz pela primeira vez, a sensação que eu tive, que eu falei assim, da onde está saindo isso? Porque eu não ouvia a voz que eu ouvi, eu falei, caramba! Aí eu me surpreendi, falei, que negócio interessante. Só que junto com a voz que eu nunca tinha ouvido, porque geralmente quando você é tímido, você não faz, entendeu? O negócio vai para dentro, entendeu? E aí eu comecei a perceber que junto com a minha voz também vinha coisas que eu falava assim, isso está saindo de mim, mas isso não vem de mim não, entendeu? E aí lá pelas tantas, quando eu já estava assim próximo de terminar o que eu estava fazendo, que eu me lembrei que tinha que ficar com medo, falei, vou deixar para a próxima, entendeu? Tô gostando muito disso. Rapaz, esse negócio é sensacional. Entrei num círculo virtuoso, quanto mais eu fazia, mais eu gostava, entendeu? Sensacional. Por quê? Porque eu não estava fazendo sozinho. Entendeu? Interessante seria, por exemplo, se eu pedisse assim, Senhor, sou um cara tímido, vi que isso é um problema, poxa, dá um estalo aí e o negócio muda. Não, não é assim. Enfrente a sua timidez. Entendeu? Como? Prepare-se, entendeu? Faça o melhor que você pode fazer, conjugue o verbo estudar, aliado ao orar, entendeu? Orar e labutar, entendeu? Acho que até o Gui falou sobre isso nessa semana. Ore e trabalhe, entendeu? E no final disso, eu vou estar com você no processo todo e quando você for, eu não te deixo sozinho. Fala, mano, aí você fica ousado demais, entendeu? Você fala real na cara dos caras, o bicho pegando, sabendo que pode até, tipo assim, ter a cabeça separada do tronco, entendeu? Mas você tá lá firme, esse é o ponto. Então, essa natureza divina vai sugando, vai tragando, vai matando os sinais de morte que ainda porventura possam restar em nós. Então, primeira coisa que a gente percebe, um ser humano salvo, ele é assemelhado a Cristo Jesus no seu caráter. Ele tem os seus dons, talentos e habilidades reconhecidos e desenvolvidos, está planificado. Em terceiro aspecto, um ser humano salvo, ele é alguém que é totalmente curado. Perceba que a última coisa que eu disse é que os nossos traumas, as nossas fraquezas, nossas limitações precisam ser resolvidas. Então, alguém que é totalmente curado, ele o é do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico e também emocional. Então, um ser humano salvo, ele experimenta saúde integral. Sensacional. Por exemplo, você deve conhecer pessoas que não são curadas do ponto de vista da psique, não são curadas, por exemplo, do ponto de vista das emoções. Eu já falei isso inúmeras vezes, sabe? Inúmeras vezes. Há pessoas que podem te tratar de uma maneira diferente porque ela não é saudável do ponto de vista das emoções. Tem alguma coisa errada com ela, entendeu? E aí sobra para você. Já sobrou para mim. Já contei isso inúmeras vezes, entendeu? Como aconteceu comigo, eu tenho possibilidade de dizer, por exemplo, com propriedade, entendeu? Fui maltratado durante anos da minha vida por uma pessoa sem saber a razão.
Até que um dia a luz brilhou sobre ela, ela falou para mim. Eu nem perguntei, como é que eu ia perguntar? Entendeu? Eu perguntei para Deus, falei, Senhor, será que eu fiz alguma coisa? Mas descobri que eu não fiz nada. Não fiz nada, de verdade. E a pessoa um dia simplesmente virou para mim e falou assim, André, sabe por que eu te trato mal? Aí você deve imaginar como é que não foi minha cara, né? Eu falei assim, mas eu estou interessadíssimo em saber. A resposta, porque você parece com alguém que eu não gosto. E aí a cara foi a mesma que vocês estão fazendo agora. Tá, mas e o que eu tenho com isso? Entendeu? Só que tá cheio de pessoas assim, que nunca se resolveram. E aí sobra para você, que não tem nada a ver com isso. A gíria que eu tenho para isso é, você tem que lidar com essas pessoas como quem pisa em ovos. É muito ruim, cara, para todo mundo. Deve ser horrível para quem vive assim e horrível para quem está perto, porque todo dia você vai tomar uma e você nem sabe a razão, entendeu? Quem é salvo está resolvido também do ponto de vista da saúde. Todos os âmbitos da sua vida estão resolvidos. É lógico, claro e evidente, que quando eu falei aqui de saúde física, isso aqui a gente só vai experimentar em plenitude na ressurreição, entendeu? Porque agora, por mais que Deus possa curar esse corpo aqui, é o meu apelido que se aplica a essa situação. É só um remendo. Pegou a visão? Porque esse corpo enferma. Então, para resolver definitivamente a nossa saúde no que diz respeito ao aspecto físico, por mais que o Fred estude, se empenhe, entendeu? Ele não quer perder ninguém, mas a gente vai morrer, entendeu? Agora, a boa notícia do Evangelho é a ressurreição. Então, por isso que a gente também não se desespera. Por exemplo, podemos ficar enfermos. O que a gente faz? Ué, fala com quem resolve. Se aprouver a Deus nos curar no aspecto físico aqui, ele pode fazê-lo. 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes ele quiser. Mas no final do processo a gente vai morrer. Entendeu? Então a boa notícia não é que Deus cura agora. Isso é maneiraço, pô, sensacional. Ô, entendeu? Esses dias aí tive uma dor que eu vou te falar, hein? Entendeu? Você acha que eu não fiz minha oraçãozinha lá de lá? Eu falei, Senhor, o negócio aqui tá intenso. Se o senhor quiser colocar a mão aqui, eu tô aceitando, não estou objetando, não, que eu nunca senti algo parecido em toda a vida. Horrível, entendeu? Pô, beleza, resolveu, entendeu? Agora, se eu enfermasse para a morte, ainda que ele me curasse, um dia eu vou voltar ao pó. Então, a boa notícia do Evangelho é que, de fato, Deus vai nos ressuscitar. Isso é que é o sensacional. Toda cura, por mais extraordinária que o seja, e toda cura o é só um remendo. Então, a boa notícia do Evangelho, de fato, é que nós seremos ressuscitados. Então, se a gente experimenta essa cura, por exemplo, a integral, do modo espiritual, de modo emocional e também de modo físico na ressurreição, a gente também precisa se lembrar que a salvação nos oferece também uma cura social. Olha só, como assim cura social? Por exemplo, seus relacionamentos eles são saudáveis. Então, a gente não comete mais nenhum tipo de acepção de pessoas. O que isso significa? Que para nós todo mundo é gente. Entendeu? Todo mundo para nós é gente. Você não fica mais elencando gente. Eu não sei se você já percebeu, mas tem pessoas que elencam gente, entendeu? Então, aquelas pessoas que para ela merecem atenção e são gente, ela vai ter um tratamento diferente. E aqueles que não estão ali dentro do padrão, você nem, entendeu? Já se tornaram, por exemplo, paisagem, invisibilizados. Você não vê. Pegou a visão? O cara tá ali, mas você não vê, entendeu? Eu não sei se você já teve o desprazer de se encontrar com gente que olha através de você. Já viu isso? É um negócio assim, eu me divirto. Sabe por que eu me divirto? Porque assim, quando eu chego em alguns ambientes, as pessoas não conseguem ver na minha cara que eu sou. Então me divirto. Por quê? Porque elas julgam assim, ó, na maior naturalidade. Então, por exemplo, quando eu chego para falar em alguns ambientes, eu chego, geralmente alguém vem me buscar, então eu chego de carro, aí dou uma volta no estacionamento, aquela questão das pernas, etc, etc. Já fiquei sentado muito tempo. Então dou uma volta, aí procuro assim, um lugar para tomar uma água, vou ao banheiro, porque depois que eu entrar, entrei, não vou sair mais e vou até o final. Só que nisso, as pessoas às vezes não sabem quem eu sou. Então o cara me olha assim, olha e fala. Aí alguém pergunta, pastor, chegou? Ó, o cara, não. Só que eu já entrei. Aí nisso o cara fala assim, chegou sim, pô, olha o carro ali. Chegou não, chegou, rapaz. Como que chegou? Não, ele é assim. E, ó, esse cara que falou que não chegou, quando eu saio do banheiro, ele já tá lá na porta assim, ó. Você acha que eu não sei ler? O que aconteceu assim, ó, em um instante? É que para ele eu não era gente, pelo menos digna da atenção dele. Se eu fosse pastor, ele, ô pastor, entendeu como é que eu lance? Aí eu saio daqui para o outro lado assim, mas é um instante. É um instante. Só que isso é uma tentação, entendeu?
Todo dia eu lido com isso. Por exemplo, olha quantas cadeiras tem aqui, entendeu? Eu quero me sentar onde eu quiser me sentar, mas os caras não deixam, eu tenho que sentar lá num outro lugar, entendeu? É o tempo todo assim, porque as pessoas fazem acepção. Uma vez eu me lembro, eu estava num púlpito, né? Aí no púlpito tinha 3 cadeiras, uma era diferente das demais. E aí estava estabelecido naquela comunidade que só o chefe sentava naquela lá. Aí os caras me constrangeram a sentar naquela. Eu falei, vou sentar aí não. Entendeu? Não, senta aí, aquela confusão, cara. Senta aí. Eu falei, não vou sentar aí não, cara. Não, senta aí. Não, aí soltou essa, em português errado, hein? Não tem nada a ver, não, uma ser diferente. Eu falei, se não tivesse nada a ver, uma não era diferente da outra. Acabou a conversa na hora. Acabou a conversa na hora. Eu falei, como que não tem? Para que uma é diferente da outra, então? Entendeu? Se não tem nada. Entendeu? E está estabelecido que quem senta aí, pô, você tá maluco, cara? Entendeu? Aí acabou a conversa, assim, na hora. Isso é o tempo todo. Quem é salvo tem os seus relacionamentos também restabelecidos e curados. Você não faz mais acepção de pessoas. Para você, de fato, todo mundo é gente. Então, o que é uma pessoa salva? É alguém que, por exemplo, finalizando o processo e coroando todo o ambiente em que ela vive, ou seja, as suas circunstâncias também estão curadas. Isso aqui implica, por exemplo, na necessidade do estabelecimento do novo céu e da nova terra, entendeu? Porque só no novo céu e na nova terra a gente vai ter esse ambiente em que todas as circunstâncias estão de fato curadas. Aí sim, quando isso acontecer, a gente vai perceber a consecução da salvação. Porque há um filósofo chamado Ortega y Gasset que ele disse assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então não há como você considerar o ser humano sem desconsiderar, por exemplo, o contexto no qual ele está inserido. Ou seja, a salvação de uma pessoa importa também no câmbio, ou seja, na mudança, na transformação do ambiente, do seu contexto histórico. Então, parece que esse aqui é o significado, por exemplo, mais profundo da oração do Senhor, quando ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba que há um parâmetro. A gente pede para que a vontade de Deus se estabeleça aqui na terra do mesmo jeito que é no céu. Porque no céu, diferentemente de nós aqui na terra, os camaradas que estão lá a serviço de Deus são obedientes. Então Deus emite uma ordem, os caras, ó, eles são céleres, eles são prestos em obedecer. A gente não. Deus já deu comando já faz tempo e a gente está aí nessa morosidade, entendeu? Pensando se vai, considerando, eu não sei, acho que eu não ouvi direito. É um papo furado. Então, aqui na Terra a gente precisa que esse parâmetro também ele se estabeleça, porque é só assim que de fato a gente vai ter experiência daquilo que é vontade de Deus. Então, considerando isso aqui, se você está acompanhando o raciocínio, você está falando assim, rapaz, se é desse jeito aí, não tem ninguém salvo então, entendeu? Se você pensou isso, é que você está na linha de raciocínio, está tudo certo. Como é que resolve isso? É a grande pergunta. Como é que resolve isso? Porque o parâmetro é muito alto. Isso aqui se resolve com compreensão, com consciência. Observe que a primeira coisa que eu disse é que um ser humano salvo, ele foi e está sendo salvo. O que isso aqui significa? Que ao mesmo tempo em que a gente já está salvo, a gente também está sendo salvo. É o mesmo que o Paulo diz, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, verso 12, a parte B. Ele disse assim: assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Traduzindo mais ainda, continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. O que isso aqui significa? Que a salvação tem fases, entendeu? Tem fases. Por isso que essa ideia de aceitei Jesus para quando ele morrer para o céu, eu sinceramente, cara, ontem no carro, sempre as pessoas vão me buscar, os caras ficam gastando, me interrogando, sabe? Aí eu reservo muitas coisas porque eu vou dizer no sermão. Então eu procuro responder o que os caras estão me perguntando. E teve uma hora assim, os irmãozinhos de fé mesmo, gente honesta, sincera, que leva Deus a sério. E aí o cara elencou uma série de questões assim, que ele percebia que não estavam da maneira como deveriam, e falou assim, pastor, e aí? Eu falei, irmão, sinceramente, tem que zerar tudo e recomeçar, cara, porque isso aí tá tudo errado. O ponto de partida tá errado, então não tem como dar bom isso aí, tem que recomeçar. Então, por exemplo, ficou gravado,
tanto eu gravei quanto também houve uma transmissão. Eu vou, quando chegar em casa, eu passo para vocês no canal da nossa igreja, no grupo. Então, ficou gravado em vídeo também, então você pode ouvir ou ver. E eu falei que era bom estar ali conversando com os adolescentes pelo seguinte, porque eles tinham muito tempo para resolver isso. Se eles percebessem o que estava sendo comunicado, eles poderiam, por exemplo, evitar muita dor e sofrimento. Agora, quem estava me ouvindo e tinha mais idade, tinha que ver o rosto dos camaradas. Eu gosto quando o cara faz até assim, ó. Entendeu? Teve uma hora que eu pergunto assim, né? Falei assim, fez sentido, cara? Mas fez sim. Mas fez muito? Entendeu? Eu acho interessante que os caras ficam tão dentro da mensagem, porque assim, eu vejo as pessoas, eu as vejo, ela só tá vendo, mas eu tô vendo todo. Rapaz, você tem que ver as coisas que eu vejo. Às vezes eu até me constranjo, entendeu? Porque os caras, assim, perdem a noção, mano. Tá muito intenso. Aí teve um que gritou lá do meio. Mas faz. Ou rapaz, mas se fez. Entendeu? É mão na cabeça, mas começa. Entendeu? O negócio tá tenso. Esse é o ponto. Entendeu? Então, quando a gente se dá conta que a salvação tem fases, mano, você começa a perceber as coisas de outra maneira. Não é um ponto isolado. Todo dia está acontecendo algo. Então, nesse sentido, eu elenquei algumas coisas, pelo menos 4, que demonstram que a salvação tem fase. Primeira fase da salvação, primeiro movimento, primeira coisa que acontece. Poder extraordinário do Evangelho te tira do inferno. Então, primeira fase da salvação, sair do inferno. Aí com isso aqui, ó, já é uma quebra de paradigma, porque você pensa, peraí. Os camaradas que eu ouvi pregando, os caras falavam assim, ó, você continua nessa parada aí que você vai pro inferno, hein? Entendeu? Era essa a pregação. Aí os caras te aterrorizavam, ó, churrasquinho do capiroto, hein, irmão? Fica aí dando mole aí, ó. Entendeu? Quando na verdade era o contrário. Não é que você fica fazendo essas coisas e vai para o inferno. Não, é o contrário. Como você está no inferno, por isso você faz as coisas do jeito do inferno. Por isso que a manifestação da sua existência é só inferno. Onde você chega, você inferniza. Você nunca percebeu isso? Agora, é claro, lógico e evidente que há vários infernos. Tem vários. Tem aquele final e definitivo. Tem. Mas tem vários infernos ao longo da vida. Tem gente que vive inferno em casa, tem gente que vive inferno no trabalho. É só inferno, mano. Entendeu? Qual é o primeiro movimento da salvação? Nos tirar do inferno. Isso é a primeira coisa que acontece. Aí você é tirado do inferno. Até aí, a pregação que existe na igreja brasileira, que está no Brasil, até vai até aí. Entendeu? Consegue chegar aí, entendeu? Tira a galera do inferno. Só que os outros passos não se efetivam. Aí você fala, André, qual é a sustentação que você tem para falar isso aí que você acaba de dizer? Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Observe o texto. Ele nos libertou do império das trevas. Observe qual era o nosso locus existencial. Nós estávamos no império das trevas, mas ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e a remissão dos pecados. Observe que há duas linguagens, uma linguagem do império e uma linguagem do reino. Império é força, entendeu? É sobre força, você não escolheu, você está subjugado. Agora, reino não. Reino eu deliberadamente, conscientemente quero estar sob esse reino, eu me submeto com alegria. Por isso que essa palavra precisa ser resgatada e redimida. Submissão. Entendeu? Quando você fala essa palavra em determinado ambiente, rapaz, os caras já ficam como com você, sobretudo as irmãs. E com razão, porque está distorcida. Submissão significa o óbvio. Há uma missão, eu percebo qual é a missão, me identifico com ela, me coloco embaixo. Estou submisso. Simples assim. Deus tem uma missão no universo. Como eu conheço Deus, percebi qual é a missão, qual é a vontade dele, eu me submeto de bom grado, porque eu fui arrancado do império das trevas, ou seja, do ambiente da nulidade total, completa vaidade, e fui posto em segurança no reino do Filho do amor. Então, na fé cristã, o ser humano salvo é alguém que foi arrancado do inferno. Então, a questão, portanto, aqui, não é que o ser humano vai para o inferno. O interessante é que alguns saem do inferno. É um negócio sensacional, você vê o cara que saiu do inferno, você fala, rapaz, que negócio magnífico, o evangelho tem esse poder. Quando quer, entendeu? Quando quer, acontece, mano, é um negócio sensacional. Então, tem um lado nessa fase que ele precisa ser muito bem acompanhado, porque, por exemplo,
Nós somos convertidos, somos perdoados, porém, a gente ainda pode trazer muitas cadeias que nos aprisionam. Então, por exemplo, Gálatas 5,16 fala exatamente isso, para a gente se submeter à direção, ao comando do Espírito Santo, para que a gente não mais seja guiado, por exemplo, pela nossa natureza caída, pela nossa pecaminosidade. E aí olha esse texto, Colossenses ainda, capítulo 3, entre os versos 5 e 9. Bom, agora eu sou um perdoado, fui arrancado do inferno, saí de lá. O que precisa acontecer comigo? Eu preciso conjugar um verbo, eu preciso conjugar o verbo mortificar. Observe o texto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí 2 pontos. Ele começa a explicar. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Observe isso. Avareza é idolatria. Olha os coaches aí fazendo a cabeça dos caras para ficar rico. Fica mais idólatra do que já é. Observe. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. O que está dizendo aqui? Esse era o modo de vida de vocês. Era assim que vocês passavam pela existência. Desse jeito. Noutro tempo. Não mais agora. Então, se não é mais assim agora, vocês precisam se despojar igualmente de tudo isso. O quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Observe a mutualidade. Uma vez que despistes do velho homem com seus feitos. Traduzindo, a gente trocou de roupa. A gente largou o velho homem para lá e nos revestimos do novo homem em Cristo Jesus, que se transforma plenamente em todo o tempo, pleno conhecimento. Qual é a questão que a gente observa depois de ter lido esse texto aqui? O problema é que essas questões aqui não só estão na nossa natureza, como são ressaltadas, por exemplo, pelos nossos traumas, pelo nosso jeito errado, como a gente aprendeu a ser gente, e isso dá espaço, por exemplo, para o nosso adversário. Além desse troço ruim estar dentro de nós, isso aqui é uma conversa longuíssima, porque às vezes a gente acha que pecado é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Essa é a primeira percepção. Segunda percepção, pecado é errar um alvo. Beleza. Só que aqui está dito que pecado é o que está dentro de nós. Aí, para piorar, isso está em nós, na natureza antiga. A maneira como nós somos ensinados a ser gente também está errada. Agora, junta tudo. Você já tem pecado dentro de você, ninguém precisa te ensinar nada de ruim, já está em você. E aí, para piorar, quem te ensinou ainda ensinou errado. Nossa, mano. Isso tudo precisa ser resolvido nessa fase da salvação. Você até saiu do inferno, mas agora você precisa que o inferno também seja retirado de você. O que é isso? Libertação. Então, muito embora a gente seja salvo, a gente também precisa ser liberto. Aí você fala, como assim? Observe esse texto, ele foi muito mal citado nos 4 anos que se passaram, e agora a gente vai perceber como é que ele se aplica. João 8, versos 31 e 32 diz assim, Jesus dizendo àqueles que haviam crido nele, ele fala o seguinte, se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente serão meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Quem permanece no ensino dele. Se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o que acontece de modo subsequente, Senhor? Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Observe os passos. Primeiro, eu permaneço no ensino de Jesus. Se eu não permaneço no ensino de Jesus, eu também não posso ser considerado discípulo de Jesus. Só de você pensar nisso aqui por 1 minuto, você fala assim, bagunça, hein, André? Porque você sabe que na igreja que está no Brasil, os discípulos não mais são de Jesus. Os discípulos são do apóstolo, do vice-deus, de sei lá quem, entendeu? Beleza, mas de Jesus não são. Se não são de Jesus, você percebe que eles também não permaneceram no ensino de Jesus, porque quem permanece no ensino de Jesus não suporta ser discípulo de mais ninguém, a não ser Jesus. É simples, mas como a gente não presta atenção, aí começa o problema. E se você não permaneceu no ensino, não é discípulo de Jesus, tampouco você vai conhecer a verdade que vai te libertar. Porque muito embora você já seja salvo, tem problemas ainda para resolver, mas você precisa ser honesto.
Você precisa ser honesto. Você precisa, por exemplo, parar com esse negócio de uma vez que você é confrontado, você ficar elencando o pecado daquele que está te confrontando. Você já sofreu essa tentação? A pessoa vai falar uma coisa com você, você já... Não, mas você que você... Mano, ninguém está falando de mim, estou falando de você, rapaz. Entendeu? É simples, mas depois que você vai ganhando mais idade e maturidade, você percebe isso assim com uma facilidade. Vou contar um segredo para vocês, de verdade. Digo eu e não o Senhor. Perceba. Por isso que eu falo muito pouco com as pessoas. Por quê? Porque eu descobri o óbvio. Se eu for falar dela, ela vai falar isso para mim. Então, como eu percebo aquilo na pessoa, eu logo dou um jeito para ver se isso ainda está em mim. Porque por que eu vou me ocupar com o cisco do camarada, sendo que está um tronco, uma trave no meu olho? Pegou a visão? Aí, nesse sentido, eu converso com quem quer conversar. O camarada vem para mim. Isso acontece muito. Chileno, parada o seguinte, isso aqui não tá bom, não. Aí já é outra conversa, irmão. O cara percebeu que não tá bom. Ó, na boa, eu sou de Jesus, eu sou salvo, não tenho dúvida disso, mas essa parte aqui da minha vida ainda é manifestação do inferno. Isso não pode continuar do jeito que está. Um cara desse vem conversar comigo, aí a conversa fica fácil. Por que fica fácil? Porque ele quer, entendeu? Ele quer. Aí eu converso com ele nesses termos. Irmão, realmente isso aí não está legal, não. E como é que a gente faz? Bom, vamos abrir um espaço aqui para o Espírito Santo resolver isso aí. Isso aí é o espaço de ministração de graça. Fica fácil conversar. Agora, enquanto a gente permanecer nesse lugar de que a pessoa vai falar alguma coisa com você já elenca 3, mano, você vai continuar desse jeito aí. E continuando desse jeito, qual é o problema? Seus dons, talentos e faculdades nunca conhecerão, por exemplo, o ápice da possibilidade. Você sempre vai ficar na mediocridade. Você não vai ser nem o pior, mas está longe de ser o melhor. Isso é um problemão. Não faz sentido para nós. Não faz sentido. Entendeu? Nenhum. Por exemplo, no dia do aniversário do Anderson, eu me encontrei com ele no pátio da escola, a gente teve uma conversa breve, mas profunda, muito significativa, e eu falei isso, eu falei assim, lá dentro de tudo que a gente estava conversando, a gente falou dessa questão, entre aspas, de envelhecer, aí hoje a gente já sabe que isso não acontece conosco, a gente fica idoso, e aí num momento eu falei para ele assim, olha que interessante, cara, a gente tem a idade que tem, mas assim, na boa, não trocaria nem pela minha idade de semana passada. Não é nem assim, se eu tivesse meus 20 anos, você tá doido, rapaz. Entendeu? Eu não queria ser eu nem semana passada. Semana passada, por quê? Na semana passada eu não sabia as coisas que eu sei hoje. Entendeu? De ontem para hoje eu já aprendi um monte de coisas. Então, nesse sentido, eu estou feliz, porque todas as coisas que eu vou aprendendo dia após dia me dão mais possibilidade de viver em plenitude. Agora, se eu me acomodo, eu fico estagnado. Pior coisa do que acomodação é estagnação. Entendeu? Porque aí você se acomoda de uma tal maneira que você para o processo. Aí lascou tudo. Aí é só mediocridade. Qual é o segredo? A gente precisa se abrir para o confronto. Entendeu? Precisa observar as pessoas que estão falando conosco. Eu já disse, só vou reiterar. Quando alguém vem falar com você, irmão, ergue a mão para o alto, cara. Ergue a mão para o alto, porque a gente está num contexto que ninguém se importa com ninguém. O camarada, como foi dito ontem, farinha pouca, meu pirão primeiro. Você que se exploda, meu irmão. Quero lá saber de você, rapaz. Eu quero é que se dane. Entendeu? Literalmente. Então, se alguém me procurando, o camarada se importou comigo. O cara parou a vida dele para se lembrar de mim. Entendeu? Aí ele tá se importando. Falou, Michelin, tem um negócio para te dizer. Aí eu vou lá, solto os cachorros no cara. Só se eu fosse doido, só se eu quisesse morrer. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa prestar atenção. Mas isso é tão sutil que a gente não se dá conta do quanto de inferno tem na gente. Toda vez que a gente é confrontado e elenca pecado do semelhante, mano, isso é manifestação de inferno. É porque você se odeia tanto, olha o que eu estou dizendo, você se odeia tanto que você prefere continuar no erro. Sendo que você tinha toda a possibilidade, falou, mano, não sabia que era assim, eu estava na ignorância, mas agora a luz brilhou sobre mim. Então, nesse sentido, acato o que você disse e te agradeço. Bendito seja Deus que te enviou. Porque senão era mais um dia perdido. E como não estou afim de perder tempo, graças a Deus que te enviou, aceito, beleza. Nesse sentido, acontece o segundo movimento. Aí o inferno começa a sair da gente. Porque quando eu sou confrontado, eu começo esse processo de reaprender a ser gente. E isso começa, por exemplo, com a entrega do meu corpo para Deus, e ato contínuo meus pensamentos vão mudando. Entendeu? Eu pensava de um jeito, mas agora eu recebi uma nova dieta de pensamentos. Olha que coisa sensacional.
O Paulo sintetiza isso muito bem, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, verso 8, que ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, ó, de saída que os fake news já foram, entendeu? Fake news já rodou de primeira. Tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então aqui a gente tem um parâmetro, você tem um filtro. Aquilo que não couber aqui não serve mais para ficar na minha cabeça, para povoar os meus pensamentos. Não serve. Então eu elimino. Senhor, isso aqui não tem mais nada que ver com a minha nova natureza. Tinha antigamente, mas como agora eu sou uma nova criatura, então eu vou pedir que o Senhor possa extirpar isso aqui de mim, para que isso não ganhe concreção histórica. Porque se eu começo a pensar isso, vai ter um momento que isso aqui vai ganhar historicidade e concretude. Então eu não quero isso para a minha vida. Então, na fé cristã, o ser humano salvo é alguém que tem, por exemplo, o inferno arrancado de si continuamente, em todo o tempo todo. Qual é a questão que se nos apresenta quando a gente percebe isso? É que nós crescemos, na maioria dos casos, sendo gente da maneira errada. Esse é o nosso problema. Por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, a parte B, diz que nós fomos resgatados, observe, está no passado, fomos resgatados do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Então, como é que é isso? Por exemplo, a Aline e eu somos pais. Nós estamos educando os nossos filhos da melhor maneira que a gente pode, entendeu? E olha que nós já somos da fé. Só que a melhor maneira que nós podemos ainda não é do jeito que Deus quer. Agora, você imagina quem nem da fé é. Pegou a visão do que eu estou dizendo? Ainda está muito aquém. E foi isso que os nossos pais nos legaram. Então, a nossa salvação passa também por uma libertação cultural. Isso é interessante, porque cultura, já dizia o Rubem Alves, é um jeito particular de ser gente. Não quer dizer que está certo ou está errado. É só um jeito diferente. Eu, por exemplo, já tive o privilégio de estar em outras culturas. Tive choque de realidade. Falei, caramba, cadê o mundo que estava aqui? É tudo diferente. Nada funciona do jeito que te ensinaram. Ponto. Às vezes você não precisa ir muito longe, é só ir na casa de outra pessoa que você fala, ih, rapaz, o negócio aqui é diferente. Por quê? Porque lá é outra cultura. Então, quando Deus nos salva, Ele também nos oferece essa libertação cultural. Então, Ele começa a nos reeducar para a gente reaprender a ser gente. Isso aqui é um aprendizado, é um processo. E que processo é esse? De aprendizado de novos valores segundo os valores do reino de Deus. Então, agora eu vou aprender como é que é ser gente da maneira certa. Primeira coisa que eu preciso, conhecer uma pessoa que é gente da maneira certa. Quem é essa pessoa para nós? Jesus de Nazaré. Ele é a pessoa por definição. Então eu olho para ele e nele eu vou ter o parâmetro e o paradigma confiável. Falo assim, agora eu sei. Então é assim que reage. Entendi, porque é um contraste muito grande. Você olha para ele e fala assim, meu pai do céu, eu estou muito aquém. E toda vez que isso acontece, a gente experimenta, por exemplo, uma renovação de conceitos. Aí aquele texto do Paulo, que às vezes você ouve muito assim, celebração de juventude. Se os caras não citarem Romanos 12, não foi celebração de juventude não, irmão. Entendeu? É igual os caras do louvor, se ele não falar para a gente adorar a Deus em espírito e verdade. Entendeu? Não pode faltar isso, entendeu? O texto diz assim, não vos conformeis com esse século, ou com esse mundo. A palavra no original é aeon, com essa era. Aí ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então, se para a fé cristã, o ser humano salvo é alguém que tem o inferno arrancado de si diariamente, a pergunta é, como é que se tira o inferno de nós diariamente? Pelo discipulado. Por exemplo, todas as vezes que a gente está junto, a gente está sempre nesse processo de discipulado. Porque discipulado é na vida, entendeu? Não é, por exemplo, alguém falando e você sentado ouvindo. Não, é na vida. Por isso que quando você está atento, você é reeducado em todo o tempo todo. Porque em todo o tempo a vida vai te dando os temas e você vai percebendo, porque a vida te apresentando demandas, você vai reagir, você vai responder à vida. Só que você pode responder do jeito do inferno ou do jeito do reino. Se você responder do jeito do inferno e tiver, com, por exemplo, um outro discípulo ao seu lado, ele vai falar, irmão, né? Entendeu? E você, como tem a habitação do Espírito Santo, você vai perceber que alguma coisa não está batendo.
entendeu? De saída. Aí, nesse sentido, você vai ser reeducado. Observe o texto. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, eu começo no verso 28. Como é que é esse processo de discipulado? Observe o texto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o convite da salvação de Jesus é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeira coisa, de saída. Por que a gente anda cansado? Simples, porque viver mal cansa. Viver do jeito do inferno cansa e muito. É muito cansativo. Aí a proposta de Jesus é: venham ser meus pupilos, venham aprender comigo como é que se vive. No dia que você se entrega a Jesus, no dia que você se rende, imediatamente você experimenta, por exemplo, alívio. É imediato. Isso me faz lembrar até o disco do Engenheiros do Havaí, Alívio Imediato. Lembra? 1989. Alívio imediato. O alívio é imediato. Agora o descanso não. O descanso é processual, entendeu? Porque você, como viveu mal, ficou cansado, certo? Encontrou-se com Jesus, ele te dá alívio imediato. Mas o descanso vem no processo de ser discipulado. Por quê? Como você viveu X tempo na dimensão das trevas, isso provocou muito cansaço. Então você precisa ser matriculado na escola do Espírito Santo para Jesus te reeducar. Aí sim você vai experimentar descanso. Leva tempo. É isso que ele está dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, o meu conjunto de ensinamentos, e aprendei de mim, porque você aprendeu de muita gente. Um monte de gente fez a sua cabeça. Você fez uma coleção de porcaria. Então agora você vai abrir mão disso, vai se assentar aos meus pés, todo dia eu vou te ensinar. E como eu sou gente do jeito que gente deve ser, quando você for almoçar, eu vou te ensinar a almoçar. Entendeu? Eu vou, por exemplo, te ensinar a não comer nem de mais e nem de menos, porque se for de menos vai ter necessidade, se for de mais aí dá ruim. Vou te ensinar a arte da moderação. Tudo que você for fazer, eu vou estar com você e vou te reeducar. Olha que coisa sensacional. Nesse processo, a gente experimenta descanso para a nossa alma. E ele diz mais, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então você perceba que há uma finalidade no discipulado. É para que a gente tenha experiência da vontade de Deus. A vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Por que a gente vive mal? Primeiro, que a gente não consulta a Deus. E isso faz com que a nossa vida não tenha funcionalidade. Você pode estar com os melhores recursos em mãos, mas o resultado final vai ser sempre sofrível, porque você não está consultando a Deus, e a norma de funcionalidade do universo é a vontade dele. Então, toda vez que a gente é reeducado, a gente aprende a ter prazer na vontade de Deus e as coisas começam a fluir. Eu não quero usar a palavra funcionar, porque senão você acha que é pragmatismo, não é nada disso. Eu só estou falando que as coisas vão fluir assim, ó, com muita naturalidade. Terceira e quarta coisa que acontece, por exemplo, nesse processo de salvação: a gente se torna pessoa nova, a gente se torna gente como gente realmente deve ser. Porque uma coisa é a gente concordar, por exemplo, com os conceitos de Jesus. Outra muito diferente é reagir, é amar e servir como Jesus faz. Isso é outra coisa. Para que isso se efetive, de fato, a gente precisa ser gente nova. E isso aqui é resultado de um processo de arrependimentos. Todos os dias a gente se acorda para isso. A gente acorda e fala assim: Senhor, eis uma nova oportunidade, eis um novo dia. Não sei o que o dia me reserva, mas como o Senhor está nele, está tudo resolvido. Agora, uma questão que precisa ficar clara, Senhor, é o seguinte: eu estou pronto para me arrepender. Basta tão somente uma palavra do Senhor e eu mudo de ideia. Eu não quero ser alguém obtuso. Eu quero que seja fácil para o Senhor me conduzir. Então, nesse processo, Deus, eu quero me arrepender continuamente. Quando isso acontece, pessoal, a natureza divina vai tomando todos os espaços, por exemplo, do nosso ego, até que a beleza de Cristo se veja plenamente em nós pela manifestação do seu caráter. Então, de arrependimento em arrependimento, a gente vai sendo feito cada vez mais parecido com Jesus. E o desembocar de tudo isso é, de fato,
alcançar a plenitude como pessoa. Aí você vai ser tudo que você nasceu para ser, entendeu? Tudo que você foi recriado para ser. Porque o verso 9 de Efésios, no capítulo 2, diz que nós somos feitura sua. A palavra feitura no original é poema. Se nós tiramos tão somente uma letra, você sabe o que ela significa, é um poema. Então, para nós alcançarmos a plenitude desse poema que somos em Deus, a gente precisa se arrepender continuamente. Então, as pessoas vão nos ler. Imagina a pessoa te ler e falar, cara, que coisa sensacional, nunca vi ninguém como você. É um negócio lindo. Tá vendo como é que tá para além de você ser membro de uma igreja, etc, etc, ser salvo para quando morrer para o céu? Não é nada disso, cara. É você ser uma manifestação de Cristo Jesus no tempo e no espaço. Encontrar-se com você é o mesmo que se encontrar com Jesus de Nazaré. Então, quando é que alguém é completamente salvo? Alguém é completamente salvo quando ele alcança a plena realização como ser humano, ele está integrado numa comunidade, ele está no pleno exercício dos seus dons, talentos, faculdades e habilidades. Que tipo de ambiente, então, a igreja deveria ser para que as pessoas pudessem, por exemplo, ser integralmente salvas? A igreja precisa ser um ambiente de estímulo. Toda vez que você está reunido com os irmãos, os caras te incitam. Por exemplo, você já se encontrou com gente que toda vez que você se reúne com ela, o melhor de você aparece? Você já se encontrou com gente assim? Aquilo que é bom de Deus, que está em você, toda vez que você encontra com gente assim, aparece. Entendeu? Isso é sensacional. A reunião da igreja precisa ser assim. A gente precisa ser estimulado todo o tempo todo. Entendeu? As pessoas precisam te dar gás. Entendeu? Vai, mano, vai, vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não se dá conta. Entendeu? Eu só sei as coisas que sei sobre mim porque as pessoas falam. Por exemplo, agora eu estou percebendo que eu estou entrando em outro momento da vida. Não está tão claro para mim, mas eu fico observando os sinais. Toda hora alguém me chama para uma coisa diferente. Falo, opa. Aí eu olho para trás e vejo que algumas coisas que eu fiz até então já não fazem mais tanto sentido. Entendeu? Então vou abrindo mão daquelas e vou abraçando as novas. E isso pode chegar às vezes num ambiente mais radical. Por exemplo, e encerro assim. O John Stott, conhecido como Uncle John, ele falou uma coisa interessante. Quando ele percebeu assim que ele estava caminhando para o final da existência dele, ele reuniu os camaradas que ele mentoreou e falou assim, ó, eu chamei vocês aqui que eu estou percebendo que os meus dias na Terra estão se findando. Imagina você ter essa presença de espírito para perceber isso. Estou percebendo que o Senhor vai me convocar em pouco tempo, então preciso resolver algumas coisas. Então é o seguinte, vocês vão entrar naquela sala ali, vocês vão orar, vão conversar com Deus, e depois vocês vão voltar com uma resposta para mim. Olha o nível da responsabilidade. Qual é a questão? Vocês vão entrar naquela sala e vão conversar com Deus nos seguintes termos. Senhor, o que o John Stott faz que deve permanecer nessa nova fase e o que ele tem que parar exatamente agora? Já pensou? Falei, caramba! Por isso que ele escreveu o último texto também, O Discípulo Radical. Ele sabia que era o último texto que ele escreveria nessa dimensão. Então a gente precisa disso, você precisa de pessoas que consigam te perceber. Por exemplo, todas as coisas que eu sei sobre mim, eu não descobri sozinho, as pessoas me disseram. Entendeu? As pessoas me disseram, André, por exemplo, eu penso que você se daria bem se você fosse por aqui. Eu ouvi. 2 semanas no máximo depois disso, minha vida mudou radicalmente. E eu estou percebendo que exatamente agora, assim, as coisas estão começando a ganhar outra configuração. Aí eu fico ligado às pessoas que me falam coisas. E às vezes são pessoas de longe, entendeu? Só delas terem contato com as coisas que eu faço, elas se veem tocadas, me chamam para fazer outras coisas, para participar de projetos. Então a igreja precisa ser esse tipo de ambiente que você é incitado todo o tempo no sentido positivo, para tudo aquilo que é de Deus que está em você possa vir à tona, possa ganhar concreção histórica e com isso abençoar o maior número de pessoas possível. Então, nesse sentido, a gente percebe de fato o que é um ser humano salvo. Ser humano salvo é alguém que teve o seu relacionamento com a Trindade restabelecido e restaurado. A gente entrou agora no ambiente da reconciliação. Está tudo resolvido entre nós. Você não tem mais medo de Deus, você teme a Deus, você tem respeito por Deus, você reverencia Deus. Um ser humano salvo também é alguém com o caráter de Jesus de Nazaré. E você sabe que em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser.
Então, o ser humano salvo, ele manifesta o caráter de Cristo Jesus através, por exemplo, do fruto do Espírito. Um ser humano salvo é alguém que é liberto, emocionalmente curado, ele é saudável em todos os âmbitos da vida. E por último, mas não menos importante, um ser humano salvo é alguém que experimenta e desfruta de uma vida digna. E o que de fato é uma vida digna na mente de Jesus? É a vida na qual todos os direitos e todas as possibilidades permitidas pelos dons, talentos e habilidades foram alcançadas, ou seja, é uma vida na qual não há desperdício de potencial. Você nunca mais conheceu o que é ser medíocre. Pegou a visão? E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque a gente está inserido num sistema que nos diz que se a gente ficar na média, passa. Entendeu? Já viu? Se você tirar 5 na escola, passa. Então, sem que você perceba, você está sendo ensinado a ser medíocre. Pegou a visão? Quando, na verdade, quando a gente pertence à comunidade dos salvos, a gente está sempre sendo incitado a viver no ápice das nossas possibilidades. Então, que Deus seja servido em nos abençoar com essas novas percepções, de modo que nós sejamos tudo quanto nós somos recriados em Cristo Jesus para sermos uma vez que nós somos salvos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus nosso Pai, bendito seja o teu nome. Muito grato, Senhor, pela exposição da tua palavra. Obrigado pelos discernimentos que o teu Santo Espírito nos trouxe nessa manhã. Obrigado a Deus porque o nosso relacionamento está restabelecido com o Senhor. Obrigado porque agora nós também participamos do Ministério da Reconciliação. Obrigado a Deus pela possibilidade da manifestação do caráter de Cristo em cada um de nós que nos entregamos, somos alcançados pelo Senhor, somos salvos. Graças te damos também, Pai, pela possibilidade de sermos libertos emocionalmente curados. Que coisa maravilhosa, Deus, nos vermos livres dos nossos traumas, das nossas limitações. Isso é sensacional, Deus. Continua a nos curar, Pai, de modo integral, de modo que a nossa psique esteja saudável, de modo que todos aqueles que venham a se relacionar conosco não sofram nenhum agravo porque nós não estamos bem resolvidos. Pelo contrário, Deus, que a cura possa brotar em cada um de nós e a gente possa viver bem, de modo que seja agradável estar em nossa presença. E por último, Senhor, muito grato nós somos pela possibilidade de experimentarmos essa vida com dignidade. Obrigado pela possibilidade de viver no ápice das nossas potencialidades. Tudo isso nós reconhecemos que é a favor do Senhor. É a tua graça que nos proporciona tamanha maravilha. Então é por isso, por essa razão, que todos nós que compreendemos a tua palavra nessa manhã estamos felizes. Mantenha essa alegria no nosso coração, de modo que ela possa irradiar e alcançar outras pessoas ao longo do processo. Em nome de Cristo oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito bom, não é não? Sensacional.